Se você é dono ou está à frente de uma contabilidade, com certeza tem muito trabalho manual dentro da sua empresa que você queira automatizar. Muitas contabilidades no Brasil não têm o costume ou não têm a cultura de tecnologia, não tem aquele pilar de tecnologia ou uma equipe de tecnologia dentro da empresa. E isso, querendo ou não, na era da IA principalmente, acaba atrasando muito e fazendo que muita coisa que poderia ser automatizada não seja, não porque não existe a vontade de automatizar o processo de dentro da empresa, mas porque falta o raciocínio lógico por trás do como automatizar um determinado processo, ou até saber as possíveis possibilidades de como algo pode ser automatizado. Esse vídeo eu estou fazendo para você que é dono ou diretor de uma contabilidade. Ele não é necessariamente um vídeo extremamente técnico, ele é um vídeo onde você vai conseguir saber possibilidades de como automatizar e depois enviar isso para o teu desenvolvedor ou para sua equipe de desenvolvimento ou alguém que consiga desenvolver isso utilizando IA ou não, para daí sim essa pessoa conseguir desenvolver essa solução. E dessa forma, com esse vídeo, com o material que eu vou te passar, você vai conseguir efetivamente cobrar essa pessoa e alinhar com ela a expectativa do que exatamente precisa ser desenvolvido. E agora, sendo um pouco mais direto ao ponto, como eliminar o trabalho manual na sua contabilidade. Eu defini aqui 4 grandes tópicos que eu consigo trazer ótimos insights para você de como automatizar. Um deles é o onboarding, cadastro de novos clientes em todos os sistemas, onboarding de novos clientes nesse caso. O departamento fiscal, como automatizar o departamento fiscal da sua empresa, ou pelo menos parte dele, como automatizar parte do departamento contábil, puxando extratos bancários de clientes automaticamente, e como automatizar o departamento financeiro interno da sua empresa. Então, nesse vídeo, esse é o conteúdo que eu quero passar para você. Insights práticos de como você automatizar esses determinados setores. Eu tenho certeza que com os insights que eu vou passar aqui, você vai conseguir eliminar de 80% a 95% do trabalho manual de cada uma dessas áreas. Então, sem mais enrolação, bora lá. E agora, começando pelo primeiro ponto, onboarding. Vamos lá. Quando a gente quer automatizar alguma coisa, a gente precisa começar por uma pergunta muito básica. E nesse caso, se você quer automatizar o setor de cadastro ou regularização de novos clientes na sua contabilidade, eu acredito que a primeira pergunta que você deveria estar se fazendo é: quando uma nova empresa se torna cliente, qual é o processo que precisa ser executado hoje? Claro que cada contabilidade tem o seu respectivo processo, mas passando de forma extremamente rápida aqui, o que muito provavelmente acontece, e eu estou traçando esse processo aqui me baseando na análise de pelo menos 87 contabilidades que eu conversei nos últimos 8 meses, então muito provavelmente o que também acontece na sua contabilidade é, bom, assim que um cliente entra, né, assina o contrato, você precisa detectar se ele vai fazer uma abertura de CNPJ ou vai fazer uma migração, né, de um contador para outro contador. Caso seja uma abertura de um novo CNPJ, o processo, né, os grandes marcos do processo é coletar todas as informações e documentos dos sócios, coletar as informações do GOV, abrir o CNPJ efetivamente e depois regularizar com a junta comercial, regularizar o portal da prefeitura da cidade para conseguir emitir as notas fiscais. Caso seja uma migração de CNPJ de um contador para outro, aí o processo provavelmente é coletar todas as informações e documentos da empresa, coletar certificado digital, acesso ao portal da prefeitura e tudo mais, e realizar a regularização dessa empresa caso necessário. Depois que esses processos são feitos, muito provavelmente o que você faz é cadastrar o cliente em todos os sistemas e, por fim, atualizar todo o sistema de gestão de tarefas. Claro, isso aqui muito provavelmente tem algum operador da sua equipe que executa, ou vários operadores, dependendo do tamanho da sua operação. Mas as etapas não fogem muito do que eu acabei de passar. Saiba que se hoje você está executando, ou alguns operadores da sua empresa estão executando esse fluxo aqui manualmente, muito trabalho está sendo jogado fora. Mas vamos lá, agora eu vou te trazer algumas possibilidades do que pode ser feito e do que você pode automatizar nesse processo. Deixa eu trazer insights de como você pode automatizar aqui. E eu vou ser extremamente prático. Primeiro, o que eu faria para automatizar completamente o teu processo de iniciação de um novo cliente aqui na sua empresa, na sua contabilidade? Eu pensaria o seguinte: isso que existe hoje aqui não vai mais existir dessa forma.
Eu vou eliminar por completo esse fluxo. Eu não vou tentar automatizar uma pequena etapa do fluxo. Eu não vou tentar automatizar só um pequeno detalhe. Eu vou automatizar tudo. Essa é a filosofia que tu tem que ter em mente quando você vai automatizar alguma coisa. Vamos começar pelo básico. O segundo ponto que eu pensaria é o seguinte: o que daqui é viável e não é viável? Eu sei que aqui precisa ter um conhecimento técnico um pouco mais avançado. Então, para facilitar a sua vida, eu já digo para você algumas das coisas que é super viável fazer e outras que nem tanto. O processo de regularização de um CNPJ, ele é super complexo e ele envolve uma consultoria bem detalhada. Então vamos imaginar o seguinte, que por enquanto o processo de regularização de um CNPJ você não vai automatizar. Vamos deixar ele fora da automação. Não que a gente vai ignorar ele por completo, mas por enquanto a gente não vai tentar automatizar ele como um todo. E um outro processo que também é complexo é você abrir o CNPJ lá no gov.br. Então, por enquanto, vamos deixar fora aqui também. Não vamos colocar ele no processo, porque senão a gente vai tornar muito mais complexo do que deveria essa automação. Perfeito. De forma super prática, todas as outras etapas podem ser automatizadas sem problema nenhum. Perfeito? Ótimo. Lembra? Passa isso para o teu dev, passa isso para a tua equipe, o que eu estou falando aqui vai funcionar super bem. O cliente acabou de assinar o contrato. Imagino que, como eu expliquei anteriormente, um operador tem que entrar, criar várias tarefas no sistema de gestão de tarefas e executar uma por uma. Vamos pensar no seguinte, por que ao invés do operador fazer todo esse trabalho de gestão de tarefas, a gente não faz o seguinte? A gente cria um sistema, a gente cria uma interface por onde esse cliente, esse operador, eu quero dizer, ele vai fazer todos os cadastros ali. Então, basicamente, o operador, ao invés de ter que entrar no sistema de gestão de tarefas, ele vai entrar num sistema proprietário, criado pela sua equipe ou criado por alguma empresa terceirizada, e ele vai servir como um hub de captação de todas essas informações aqui. Perfeito, aqui a gente já muda a perspectiva, né? Imagina se você captasse todas essas informações sem ser por e-mail, sem ser por WhatsApp, mas por um portal proprietário. Por quê? Quais são as vantagens disso? Vamos lá. Imagina que entrou uma nova empresa, esse operador foi lá e cadastrou as informações no seu portal proprietário. Nesse momento, você tem um banco de dados e você consegue operacionalizar a coleta dessas informações da maneira que você preferir. Porque como que a gente consegue operacionalizar a partir daí? O que a gente pode fazer é, com o teu sistema proprietário, a gente pode criar um fluxo de etapas pela qual o teu cliente vai passar e vai enviar as informações sem precisar de vai e vem de e-mail ou vai e vem de WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma hora que dentro de um sistema interno teu, esse cliente está cadastrado, você pode desenvolver esse fluxo de envio de informações e gerar isso personalizado para cada cliente. Então, vamos imaginar que a empresa X entrou e ela foi cadastrada no teu sistema proprietário. O teu sistema proprietário é feito para coletar todas essas informações automaticamente, então o que vai acontecer é que você vai gerar um link personalizado do teu sistema proprietário, você vai enviar para esse teu cliente, e dentro desse link, o cliente ele vai responder sucessivas informações, de maneira bem prática. Em resumo, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai inserir todas as informações referentes a ou abertura ou migração. Imagina que a hora que o operador foi lá e cadastrou essa nova empresa, o próprio operador já disse se é uma migração ou se é uma abertura. E a partir daí, quando o cliente abrir o link personalizado dele desse sistema, as primeiras perguntas que vão ser feitas para ele já são referentes ou à coleta de informações e documentos dos sócios ou à coleta e informações e documentos da empresa. Excelente. E aí, como que funciona a partir disso? Primeira tela que o cliente vai ver se for uma abertura, informe aqui o teu nome, o teu CPF, a participação de porcentagem na sua empresa e assim por diante. E a partir disso, envie também o teu RG, uma cópia do teu RG, da tua CNH, enfim, envie essas informações. Isso que o teu cliente vai ver no teu sistema.
Ou caso seja uma migração, o que ele vai ver é, bom, envie aqui então todas as informações da sua empresa, já que ela já existe, e envie também todo o contrato societário da sua empresa, envie o resumo do DRE dos últimos 12 meses, envie o resumo fiscal da sua empresa dos últimos 12 meses e assim sucessivamente. É isso que o cliente vai fazer, ele vai enviar essas informações dentro de um formulário proprietário dentro do teu sistema. E quais que são as outras vantagens que isso pode trazer para você também? O que acontece a partir daí? Como você tem um fluxo automatizado de coleta dessas informações por um sistema proprietário, e olha que isso aqui é muito interessante, você consegue detectar se os documentos que esse empreendedor enviou, eles estão corretos ou se eles estão incorretos. E você pode coletar isso de maneira automática. Então imagine eliminar por completo aquele vai e vem de ter que ficar pedindo informação para o cliente e ele demorar para enviar. Isso é bem legal, né? De forma super prática, como é que você faz isso? Você faz isso utilizando a seguinte tecnologia: OCR mais IA. Exatamente. Como que funciona a partir daí? Imagina que você pegou todos esses documentos do cliente, o cliente subiu esses documentos dentro do teu sistema. OCR é basicamente uma tecnologia para ler documentos. E IA, bom, aqui você já conhece, né? Você sabe que se você subir uma foto, a IA consegue ler essa foto. Você cria uma funcionalidade dentro do teu sistema que vai servir para a seguinte função. Quando o cliente enviar um documento, vamos imaginar aqui que ele enviou um documento. Ele vai enviar para o teu sistema e o teu sistema, através do teu módulo de OCR e IA, ele vai visualizar se está correta essa informação ou não. Então, ele vai ler todo esse documento de uma maneira simples e vai retornar para você se está certo, como eu comentei antes, se está certo ou se não está. Entendeu? Basicamente é isso que essas tecnologias vão dizer. Esse aqui é a CNH? A OCR mais IA vai dizer se é ou não é. Esse aqui é o resumo contábil dos últimos 12 meses da empresa? A OCR vai dizer se é ou não é. Dessa forma, a gente consegue conectar um agente de IA nesse sistema. Né? A gente conecta um agente de IA conversacional que vai ficar responsável por fazer a seguinte função. Bom, não é a CNH. Se não for a CNH, o que o agente de IA vai fazer? Ele vai lá no WhatsApp do cliente e ele vai avisar o cliente: cliente, essa daqui não é a CNH que você enviou lá no sistema. Eu preciso que você volte lá no meu sistema e eu preciso que você envie a CNH corretamente. Perfeito? Assim, o próprio sistema, através de uma tecnologia utilizando esses dois pontos e um agente de IA, notifica o cliente se o documento está certo ou não está. E se não tiver certo, bom, aí o nosso sistema vai ficar notificando esse cliente até ele enviar o documento correto ou não. Olha que interessante. A gente acabou de criar um sistema que automatiza por completo essa função de ter que ficar requisitando informação para o cliente. Claro, em uma escala muito pequena, onde você tem 1 ou 2 novos clientes por semana, talvez isso não seja tão útil. Mas imagina num cenário onde você tem 15 novos empreendimentos entrando na sua carteira de clientes por semana. Sem uma tecnologia automatizada como essa, é quase inviável você fazer a operação. Mas perfeito. Automatizado em coleta de informações executadas com sucesso. Agora, a próxima etapa. O que a gente pode fazer para automatizar isso aqui? Como eu comentei, a coleta de informações a gente não vai automatizar no momento. A coleta de informações do GovBR para daí criar o CNPJ automaticamente, né? Então aqui, deixa eu até colocar esse xizinho. Criar o CNPJ automaticamente a gente não vai entrar agora, porque aqui envolve algumas tecnologias que eu não conseguiria explicar nesse vídeo de maneira simples. Mas, o que eu consigo explicar de maneira simples? Dentro do teu sistema, você também pode ter uma mesma tecnologia que eu acabei de explicar aqui para coletar as informações básicas que o cliente precisa enviar para você conseguir fazer o processo o processo contábil e fiscal para essa empresa. Então, por exemplo, coletar certificado digital, coletar o acesso do portal da prefeitura desse cliente e assim por diante. Então, nessa etapa, de forma simples e intuitiva, a gente faz um puxadinho aqui na tecnologia que a gente acabou de estipular
E se a pessoa, por exemplo, passou pela etapa de enviar o certificado digital e e não enviou o certificado digital corretamente, ela vai para o agente de IA, o agente de IA notifica ela e ela depois volta e envia a informação correta. Perfeito? Até o momento a gente já eliminou um bom volume de trabalho manual aqui dessa tua operação de onboarding, mas vamos imaginar que, perfeito, CNPJ foi efetivamente aberto e o CNPJ está devidamente regularizado. Agora a gente entra numa etapa muito interessante, que é cadastro do cliente em todos os sistemas, né? Eu não sei quais sistemas você usa efetivamente, mas eu imagino que todo cliente que entra na tua contabilidade, ele precisa ir para uma domínio, ele precisa ir para um acessórias, ele precisa ir ou para Onvio, ou você tem que cadastrar ele lá no CIEG, ou você tem que cadastrar ele na OMIE, e assim por diante. Ou na Questor, caso você use outro sistema contábil. E cada um desses processos aqui de cadastro, você tem que ir lá, pegar o operador, né, tem que ir lá, pegar as informações do cliente que ele enviou aqui na primeira etapa, inserir no sistema, ver se o cadastro deu certo, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Isso aqui é o que? 1, 2, 3 horas de trabalho manual por novo cliente da empresa? É muito tempo para ser desperdiçado em uma tarefa que a gente pode automatizar por completo. Mas como, né? Como? Esse eu acho que é o ponto principal, né? Como que a gente pode automatizar isso daqui? De uma maneira extremamente básica. Então vamos lá. Como que você vai automatizar? Primeiramente, o que você tem que detectar é se um sistema tem API ou se ele não tem API. Como eu comentei, eu não vou entrar no Techniques aqui, eu vou ficar numa camada mais básica. Então, API nada mais é do que uma forma de você enviar e retirar informações de um sistema de maneira nativa. Ou seja, o próprio sistema está falando, olha, pega aqui essa API, que é uma chavezinha basicamente, e com essas chaves você pode fazer determinadas funções. Perfeito? Em resumo, é basicamente isso. Por exemplo, via de regra, a domínio não tem API aberta para você conseguir enviar e retirar todas as informações que tem lá. Agora, por exemplo, o WhatsApp, se você quiser enviar informação para o WhatsApp, esse sim tem API aberta. Essa é a grande diferença. Porém, tendo a API aberta ou não, a tecnologia que eu recomendo utilizar, caso você queira fazer essa automação, é o que a gente chama de RPA. RPA nada mais é do que automação robótica de processos. E o que você faz com essa tecnologia? Você emula um usuário enviando informações para um sistema sem você precisar de APIs. Então lembra, independente se tiver API ou não, você pode automatizar essa função. Então vamos imaginar, voltando naquela nossa filosofia do cliente, vamos imaginar que pelo portal do cliente ele já enviou todas essas informações aqui que você precisa para fazer todos os cadastros nos respectivos sistemas. Muito interessante. Agora, o teu próprio sistema, sem precisar de um operador, vai lá e vai cadastrar o teu cliente em cada uma dos sistemas que você utiliza. Vai cadastrar o sistema lá na domínio, vai parametrizar lá dentro, vai cadastrar na CIEG, vai cadastrar na Onvio, no Acessórias, vai cadastrar em todos os locais. Então, através de RPA, basicamente você consegue eliminar qualquer trabalho manual relacionado a essa etapa aqui também, simplesmente usando essa tecnologia. Nada mais é do que um robô que vai executar a função que um operador iria executar. Perfeito, agora chegamos ao fim do processo de onboarding desse teu novo cliente. Bem interessante, você já aprendeu vários conceitos e já entendeu o que você pode automatizar e como automatizar. Mais uma vez, eu não vou entrar no Techniques de como criar um robô por RPA para você implementar no seu dia a dia. Isso você pode designar alguém da sua equipe para executar. Mas agora você já sabe o que falar para a pessoa fazer quando ela for fazer. Mas vamos lá. Última função, atualizar tudo no sistema de gestão de tarefas. Bom, a gente automatizou todas essas funções, né? Vários robozinhos executaram essas funções aqui de maneira correta. Mas o teu sistema de gestão de tarefas ainda precisa estar atualizado. E a gente não vai colocar um operador para entrar lá e executar essas tarefas manualmente, né? Então, o teu próprio sistema, ele pode fazer isso. Como que ele pode fazer isso? Bom, você já sabe a diferença entre um sistema que tem API e um que não tem, certo?
Esses sistemas de gestão de tarefa normalmente têm API. Olha, é muito difícil um que não tenha. Mas mesmo que não tenha, não tem problema, né? A gente pode fazer isso através de RPA. Só que, como a maioria tem, eu vou pegar o exemplo da API. Então, como que funcionaria? Bom, cada função executada pelo robô, então vamos pegar aqui, ó, cada uma das funções executadas pelo robô, que antes eram funções manuais, elas estão descritas lá no sistema de gestão de tarefas, né? Então, vamos imaginar que lá no teu sistema de gestão de tarefas existe, vamos pegar aqui um sisteminha, existe aqui o onboarding de um novo cliente, e aqui tem a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3, a tarefa 4, e tem um checklist para ser feito em cada uma dessas tarefas aqui. Perfeito. O que antes era feito manual, agora o robô, os mesmos robôs que executaram essas funções que eu descrevi antes, eles podem vir e a cada tarefa que eles executarem, eles dão um check lá no teu... Opa, deixa eu usar aqui uma outra cor. Eles dão um check lá no teu sistema de gestão de tarefas toda vez que a tarefa que você já conhece foi executada. Ou seja, no mesmo local onde você já é acostumado a ver se está tudo certo ou não, você vai continuar vendo, porque os robôs e o teu sistema, eles não vão necessariamente substituir a infraestrutura que você já usa e que você já é acostumado. Ele só vai eliminar o trabalho manual. Dessa forma, que eu acabei de explicar, você consegue automatizar por completo o teu processo de onboarding do teu cliente. Nas nossas estimativas, internamente, e aplicando tecnologias similares a essas aqui a clientes, a gente conseguiu eliminar aproximadamente de 3 a 5 horas operacionais da equipe por cliente novo. Olha a eficiência que a gente consegue trazer com uma arquitetura de sistema similar a essa que eu descrevi. Isso que eu acabei de falar aqui, na mão de um desenvolvedor, é exatamente o que ele precisa para construir praticamente tudo. Então, se você hoje quer economizar de 3 a 5 horas para cada novo cliente que entra e pegar as horas desse operador para fazer outra coisa, manda esse vídeo para alguém da sua equipe que sabe desenvolver ou para alguma empresa que você queira contratar para desenvolver sistemas, que dá para você economizar esse tanto. Mas agora, vamos para a segunda parte do vídeo, que é fiscal. Como você faz a apuração fiscal 100% automatizada dentro da sua empresa? Lembra que eu comentei antes? Tudo começa com uma pergunta. Então vamos começar pelo básico. Como é feita a apuração fiscal de um cliente do Simples Nacional na sua contabilidade? Lembra que eu comentei antes, né? Vamos para o processo. Claro que cada contabilidade tem a sua forma de trabalhar, mas mais uma vez, depois de conversar com várias e várias contabilidades, o que normalmente acontece é: primeiro, as notas fiscais são coletadas, e aí aqui tem vários sistemas que são utilizados para automação, como a CIEG, por exemplo, ou alguns outros sistemas. Perfeito. Depois que coletadas, é feita uma conferência nessas notas para entender se está tudo certo ou se falta alguma. Se falta alguma, notifica o cliente para o cliente enviar para vocês o que falta. Depois, todas as notas são inseridas no ERP da empresa, por exemplo, a domínio. É feita a apuração fiscal dentro da domínio. Essas informações são inseridas no ECAC para fazer a apuração, né, da PGDAS do cliente. Essa guia de pagamento de imposto é gerada lá pelo portal ECAC e aí essa guia é enviada para o cliente. Perfeito. Esse é geralmente o processo. Resumi muito aqui e, mais uma vez, o que eu estou focando aqui é para Simples Nacional, para empresas do Simples Nacional. Empresas mais complexas e maiores exigem, com certeza, um fluxo bem maior de trabalho. E agora, como automatizar esse processo? Por onde eu começaria para fazer essa automação? Bom, vamos começar pelo básico. Pelo básico do básico, se hoje você coleta as notas fiscais de maneira manual do teu cliente, isso aqui está muito errado. Dê um jeito de você automatizar esse processo através de algum software, seja pela CIEG ou algum outro. Eu sei que esses sistemas tendem a não ser muito precisos, mas automatize a coleta das suas notas fiscais e hoje você não precisa nem do desenvolvedor para fazer isso. Tem muita solução no mercado que você pode automatizar e aqui eu recomendo você usar ou a CIEG ou algum outro sistema. Perfeito. Assim que as notas fiscais estão coletadas, agora você tem que fazer a conferência das notas fiscais e entender se está tudo certo ou se está faltando alguma coisa.
E aqui, normalmente, o que acontece é que, assim, o cliente, ele tem algumas notas fiscais de serviço tomado ou algo do tipo, e essas notas fiscais são emitidas pelo cliente e não são puxadas pela CIEG. E elas são enviadas para a empresa, ou às vezes em formato de XML, mas muitas vezes enviadas por PDF. E aí já vai lá a tua equipe pegar esse PDF e digitar manualmente as informações dentro do ERP. Baita problema para ter que resolver, porque isso aí consome um baita tempo da equipe. Aí, o que, que a gente faz aqui quando a gente tem um baita problema? Bom, a gente automatiza. E o que, que a gente pode criar aqui para eliminar esse trabalho manual de digitação da nota fiscal para dentro do sistema? Muito simples e algo que a gente já comentou anteriormente. Exatamente. OCR mais inteligência artificial. Em resumo, não tem muito segredo. É o mesmo conceito que eu expliquei anteriormente. Imagina que você cria um sistema básico simplesmente para você poder subir as notas fiscais nesse sistema e essas notas fiscais serem lidas automaticamente por um módulo de OCR mais IA. Esse módulo vai transcrever automaticamente as informações que estão nessa nota fiscal e vão jogar de forma também automática as informações para dentro do seu ERP, sem você precisar digitar nada. Muito simples, muito prático, e a gente já consegue eliminar uma boa parte de trabalho manual da sua equipe só com essa brincadeira. Então, isso aqui já vai trazer uma eficiência legal, mas é só o começo. Vamos continuar. Bom, todas as informações foram inseridas dentro do seu ERP, então todas as informações fiscais já estão devidamente no lugar correto. Agora você vai iniciar a realização da apuração fiscal desse cliente. Legal. Lembra aquilo que eu comentei de algumas coisas são fáceis de automatizar e outras não? Realizar a apuração fiscal é mais ou menos. Não é a coisa mais complexa do mundo, mas vamos deixar de fora por enquanto, porque existe um trabalho de parametrização muito grande que precisa ser feito na hora da apuração fiscal. A gente precisa calcular, por exemplo, fator R e algumas outras informações. Então, a apuração, vamos imaginar que ela é feita manualmente. Porém, aqui chega uma parte interessante que a gente pode automatizar também. Inserir as informações no portal ECAC. Aqui, olha, a cada 10 contabilidades que a gente conversa, 8 reclamam que o portal ECAC cai muito. E sim, ele cai muito. Mas, imagine um cenário onde você não precisa de ninguém pegando as informações da domínio e inserindo no portal. Imagina aqui um robô, né? E aí a gente pega o conceito que eu expliquei anteriormente. Utilizando a tecnologia de RPA, um robô vai pegar as informações que estão dentro da domínio e vai inserir no portal ECAC de forma automática. Perfeito. Em resumo, dessa forma você consegue automatizar essa função e inserir as informações no ECAC de maneira extremamente prática. Ah, mas e se o portal ECAC cair, o que o robô vai fazer? Ele vai simplesmente esperar voltar e inserir as informações novamente. Ah, mas não vai demorar muito o robô inserir as informações lá uma a uma? Não, porque ele não vai inserir de uma a uma. Imagina que são centenas de robôs inserindo centenas de informações no portal ECAC de uma vez só. Então, todas as notas e as guias de pagamento de imposto podem ser emitidas de um dia para o outro, praticamente de forma simultânea à apuração fiscal. Isso é muito interessante. Mas claro que aqui você tem que ter algum cuidado para conseguir ter efetividade nesse processo. E quais são esses cuidados? Primeiro, sistema de filas. O seu sistema de filas ele tem que estar muito preciso, porque isso que eu acabei de explicar, de se caso o portal cair, você conseguir ter um backup de o robô entender que o portal caiu e tentar de novo, isso vai funcionar só se o teu sistema de filas for muito bem efetivo. Outra coisa que você tem que cuidar são parâmetros. Por que você tem que cuidar com esses respectivos parâmetros de apuração fiscal? Porque na hora que você vai fazer a emissão dessa guia lá no portal, você precisa dizer qual categoria de empresa é em específico, que tipo de serviço ela presta e várias outras informações que você, como contador, vai saber explicar melhor do que eu. Esses parâmetros o robô tem que saber para quando ele pegar as informações fiscais lá do ERP, ele inserir de maneira correta no sistema.
Então, esses dois pontos são os que você tem que levar em mais consideração para eliminar esse trabalho manual. Depois que você automatizou essa função, a outra coisa que você pode fazer, ou melhor, né? Automaticamente você já vai também ter automatizado a geração de guia de pagamento de imposto e a gente chega no enviar esta guia para o cliente. Bom, se você fez tudo isso aqui até agora de maneira automática, enviar para o cliente essa guia de imposto não vai ser manual que você vai fazer, né? Como que você pode fazer para você enviar a guia de imposto automaticamente para o cliente também? De maneira muito prática, o que o sistema faria? Esse robô, ele vai jogar essa guia em um banco de dados, certo? Esse banco de dados vai ter lá a DAS para pagamento, né? Aqui com todas as respectivas informações. O que o sistema vai fazer a partir daí? O sistema vai, através de um agente de IA, eu vou colocar aqui, através de um agente de IA, ele vai pegar essas informações, ele vai pegar esse documento, ele vai ir até o WhatsApp do cliente e ele vai entregar esse documento no próprio WhatsApp do cliente. Ou, se você preferir, no e-mail do cliente. Ou, se você preferir, por SMS. Na verdade, por SMS só vai dar para fazer a notificação, não vai dar para entregar o arquivo, mas você consegue entregar essa informação de forma automática com um agente de IA, sem precisar fazer o processo de manualmente lá enviar um por um. E esse é o processo automatizado de realizar a apuração fiscal dessa etapa aqui na sua empresa. Claro que para empresas que não são do Simples Nacional, muito provavelmente você vai ter uma dor de cabeça tentando fazer um processo igual esse, porque quando chegar nessa etapa aqui, vai ficar muito complexo. Então, se for para começar, eu recomendo começar pelo mais simples, automatizar e prosseguir a partir daí. Esse processo elimina, aqui vai muito de empresa para empresa, mas a gente já viu eliminar desde 1 hora por apuração até 6 horas por apuração, por causa principalmente do portal e das entregas que precisavam ser feitas. Então, depende muito da sua empresa, da sua estrutura, mas é mais ou menos isso que você pode esperar ao implementar uma automação como essa. Economia mensal de 1 a 6 horas por cliente, por operador. E antes de prosseguir para a próxima etapa, caso você esteja gostando do conteúdo e caso você esteja interessado em aplicar algumas dessas automações dentro da sua contabilidade ou da sua empresa, independente de qual seja, a gente aqui da Equipe Tech pode te ajudar com esse processo. Nós somos especializados em desenvolvimento de sistemas sob demanda e a gente consegue construir todas essas automações que eu expliquei para você e muitas outras. Então, se você tiver interesse, eu recomendo dar uma olhadinha no nosso site. Lá tem alguns dos nossos cases de sucesso, alguns dos nossos clientes. Explica um pouco do que a gente faz, alguns exemplos de sistemas. Mas se você tiver interesse de falar diretamente comigo, o meu número do WhatsApp vai estar aqui embaixo e você pode chamar diretamente no meu número para a gente conversar e a gente entender o que a gente pode fazer para sua empresa, tá? Então agora, vamos prosseguir para a próxima automação. Vamos lá! Processo muito interessante que 99,9% das contabilidades que eu converso reclamam. Como é coletado o extrato bancário do seu cliente? Vamos começar por essa pergunta nesse momento. Meu objetivo aqui é mostrar como que você pode automatizar esse processo de puxar o extrato bancário do teu cliente de maneira automática. Mas, começando pelo básico e respondendo essa pergunta, normalmente, vamos lá, o que normalmente acontece é que, bom, existe uma requisição do extrato bancário, esse extrato bancário é requisitado para o cliente. Ele envia ou não? E muitas vezes é não. O cliente não envia o extrato bancário e aí você não tem mais o que fazer. Aí o fluxo é interrompido nesse momento. Mas se o cliente enviou o extrato bancário para você, aí é possível sim prosseguir. Perfeito, agora com o extrato bancário você pode fazer efetivamente a apuração contábil desse seu cliente, porque vai ficar muito fácil para você conseguir entender quais gastos foram de saída, de entrada e assim por diante. Depois você faz uma conferência se teve alguma divergência lá com o fiscal, cria o DRE do seu cliente e envia a apuração contábil para esse cliente. Simples, prático, rápido, claro, se o cliente enviar o extrato bancário. E agora vamos lá, como automatizar esse processo? Bom, vamos dizer que você não precise mais requisitar o extrato bancário para o seu cliente, porque quem vai requisitar o extrato bancário para o seu cliente não é você,
Na verdade, é uma infraestrutura que você vai criar para puxar esse extrato automaticamente. E como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, vamos a algumas tecnologias que hoje existem no mercado. Primeiramente, para a gente automatizar a extração do extrato bancário, você vai precisar entender o que é o Open Finance. Eu recomendo você dar uma lida nesse artigo aqui. Nesse artigo, você vai descobrir que o Open Finance nada mais é do que uma infraestrutura de tecnologia que conecta o banco de dados em cada um dos bancos. Então, sabe quando você está lá no Nubank e o Nubank fala que você tem X valor no PicPay e pede se você quer transferir o teu valor do PicPay para o Nubank? É através da estrutura do Open Finance. Todos os bancos do Brasil e instituições financeiras são obrigados a contribuir com o Open Finance e enviar seus dados lá. Então, sabe que o teu extrato bancário de todos os bancos está dentro do Open Finance. E claro, isso é um sistema do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil não iria ter a possibilidade de controlar todo o sistema financeiro do Brasil sem esse tipo de tecnologia. E o mais interessante, todas essas informações podem ser absorvidas por você, só que não diretamente através do Open Finance. Para você conseguir absorver todas essas informações do Open Finance, e lembrando que o nosso objetivo aqui é puxar o extrato bancário do seu cliente, você vai precisar usar um intermediador, como a Plug, por exemplo. A Plug, junto com a Open Finance, conecta todas as instituições financeiras em um local só e permite você conseguir fazer todas as apurações contábeis do seu cliente de maneira extremamente simples. Com esses conceitos em mente, agora vamos voltar para a nossa automação. Agora que você sabe que existe todo um sistema que já foi criado e uma infraestrutura que armazena todo o extrato bancário do seu cliente, bom, agora você já não precisa mais pedir para o teu cliente se ele pode enviar o extrato bancário para você ou não. Agora, basicamente, o que você faz é o seguinte, é que em vez da requisição bancária, o que você vai fazer? Você vai conectar toda a tua infraestrutura nas APIs da Plug, por exemplo. Este vídeo não é patrocinado pela Plug, mas estou usando ela como exemplo. Então, você pode conectar via API toda a tua infraestrutura na Plug. E aí, o que o teu sistema vai fazer? O teu sistema vai dizer para a Plug, a panificadora do bairro aqui, a planificadora X, ela tem o CNPJ tal, ela tem tais informações da conta bancária, me retorne o extrato bancário desta empresa. A Plug vai lá no Open Finance, vai pegar o extrato bancário e vai retornar para você completo com todas as informações do banco. A partir daí, o teu sistema intermediário, através dessa API da Plug, vai ter o extrato bancário e, obviamente, com uma automação, você já joga esse extrato bancário diretamente no seu ERP para fazer a apuração contábil dessas informações. Então, olha que beleza! Ao invés de você ter que ficar requisitando todos os meses o extrato bancário para o seu cliente, simplesmente crie um sistema utilizando a Plug, por exemplo, para absorver as informações da Open Finance, para puxar o extrato automaticamente do cliente e enviar esse extrato através de um sistema diretamente para o teu sistema de apuração contábil. E aí, aqui em diante, você pode fazer manualmente sem problemas, porque o trabalho mais chato é esse de ficar requisitando do vai e volta, e você já vai ter automatizado. Agora, algumas ressalvas. Ressalva número 1, nem todos os bancos enviam todas as informações de extrato bancário. Sim, tem esse problema, porque a Open Finance ela é obrigatória para todos os bancos, mas os bancos não são obrigados a enviar todas as informações de todos os clientes. Então você precisa fazer um teste para entender se com a Open Finance você tem todas as informações que você precisa. Segunda ressalva: os seus clientes precisam autorizar a coleta dessa informação. Então, precisa ter uma autorização do seu cliente para você poder utilizar o Open Finance, ou a Plug nesse caso, para poder puxar essas informações. É um clique de botão, é só uma autorização muito simples, mas, não vou negar, precisa ter essa autorização aqui. Essas são as únicas ressalvas dessa automação. Inclusive, aqui, se você quiser, por exemplo, enviar o DRE depois para o seu cliente diretamente no WhatsApp dele,
utilizando um agente de IA você pode fazer. A apuração contábil aqui toda automatizada e a comunicação com o cliente através de agente de IA dá para fazer também. Claro que a gente pode expandir esse tópico aqui em vários outros pontos, mas o principal é isso aqui. O principal que eu queria mostrar sobre essa automação é como que você faz para eliminar a necessidade de ter que puxar o extrato bancário de maneira manual do teu cliente. E agora chegamos ao último tópico, financeiro interno, a régua de cobrança automática. Então, como é feita a cobrança do valor mensal da contabilidade? Como que é feito dentro da sua contabilidade? Você tem algum sistema como o Asas para controlar os pagamentos? Ou você faz isso tudo aqui através de um ERP manual? Bom, primeiramente, o que normalmente acontece no cenário atual? Todas as empresas têm um sisteminha, né, para fazer a gestão dos clientes. Eles, através disso, conseguem ver quais clientes estão na carteira, pagantes e quais não estão. Os que estão, vai lá no banco depois e gera um boleto bancário lá no banco para ser pago para o cliente. Próximo passo, envia o boleto para o cliente, verifica se ele já pagou. Se ele pagou, registra e dá baixa lá no ERP. Se ele não pagou o boleto, notifica mais algumas vezes até ele deixar de ser inadimplente, esse safado. Bom, esse é o básico do que acontece. E geralmente é uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que fica responsável lá no financeiro por gerar o boleto, enviar para o cliente, ficar avisando o cliente que ele tem que pagar e assim por diante. Bem oneroso e consome muito tempo da equipe. Então vamos lá, qual que seria o cenário ideal? Vamos recapitular o que eu fiz lá no primeiro processo básico. Qual que foi o primeiro processo, a primeira coisa que eu expliquei quando a gente vai automatizar um processo? Primeiro, você não vai automatizar uma pequena etapa, tu vai automatizar o processo inteiro. E hoje, para ser bem sincero, existem ERPs contábeis financeiros, acho que dá para a gente definir como financeiros, que já fazem isso automaticamente. Eu vou pegar aqui como exemplo o Asas. O Asas é um sistema que já faz toda esse disparo de notificação de boleto automaticamente. Você não precisa fazer isso de forma manual. Eu recomendo muito utilizar o Asas. Inclusive é Asas com 2 As e não com 2 S's, mas eu recomendo muito utilizar o Asas, porque ele é um baita sistema. Mas vamos lá, vamos imaginar que você não quer usar o Asas, você quer continuar usando o teu sistema, mas você não quer fazer essas funções manuais. Muito simples, vamos lá. O que você deve fazer? Primeiramente, qual é teu ERP? Ele tem um sistema de API ou ele não tem um sistema de API? Se ele tiver, tua vida vai ser um pouco mais simples, mas se ele não tiver, de qualquer forma, dá para fazer a automação. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um sistema que vai pegar e detectar automaticamente quem são os clientes ativos no teu ERP e vai entrar lá no teu sistema bancário e emitir um boleto para esses clientes. Aqui no teu sistema bancário, você tem que garantir que esse sistema bancário tenha as APIs necessárias para você conseguir fazer esse trabalho. Banco você não consegue fazer RPA, só para deixar claro. Então, quando você vai automatizar alguma coisa relacionada a banco, tem que ter API. Aí o teu sistema gerou um boleto, né, através de APIs do teu banco e armazenou esse boleto no banco de dados. Depois, um agente de IA ou algum sistema de comunicação com o cliente vai pegar este boleto e vai enviar automaticamente para o seu cliente através do WhatsApp ou e-mail. O mesmo sistema vai ficar de olho se esse boleto foi pago ou não e caso ele tenha sido pago, ele já vai diretamente para dar baixa no ERP, sem alguém precisar fazer nada manual aqui. É uma função direta caso tenha sido pago. Caso não tenha sido pago, o que o ERP vai fazer é o seguinte: ele vai detectar esse ponto e ele vai ficar, através de um agente de IA ou um agente conversacional, vai ficar notificando esse cliente até ele pagar. Então ele pode notificar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, você quem decide, mas vamos lá, no dia 1, ele vai enviar uma mensagem para o WhatsApp. Oi fulano, seu boleto ainda não foi pago, consegue verificar? E daí ele manda o link ali do boletim para ser pago, ou o arquivo. Aí no dia 3 ele vai avisar, oi fulano, seu boleto ainda não foi pago, tá aqui o boleto para ser pago. No dia 5, por exemplo, ele vai fazer mais uma notificação e assim por diante, até a pessoa pagar efetivamente esse boleto, sem precisar de uma pessoa fazer isso daqui, tudo automático. E aí,
mesma coisa, se a pessoa pagar o boleto, o sistema se responsabiliza por dar baixa no ERP de que esse pagamento foi feito. E basicamente, dessa forma, você consegue automatizar todo o disparo de e-mails e régua de comunicação financeira com o seu cliente. Bom, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que a tua cabeça agora está pegando fogo e você tem várias ideias de onde automatizar a sua empresa. Bom, saiba que todos esses insights que eu passei para você é basicamente aplicável porque a gente aqui já fez e já aplicou para outras contabilidades. Então, hoje você, com uma equipe de tecnologia competente, consegue aplicar todos esses pontos sem problema nenhum. Caso você precise de ajuda, inclusive, não precisa fazer isso sozinho, nós aqui da Equipe Tech podemos ajudar você a implementar cada um desses pontos e cada uma dessas automações de maneira bem prática. Meu número vai estar aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo e a gente vai te ajudar em todo esse processo. Te aguardo lá no WhatsApp, ou caso você consiga fazer isso com sua equipe, também gostaria de que você comentasse aqui se funcionou tudo bem e como que foi a implementação desse sistema dentro da sua empresa. Até mais, se você gostou, deixa um like e não esquece de deixar um comentáriozinho aí se você gostou do conteúdo.